E olha só, nação, o Flamengo já começa a buscar, sabe o quê? Um substituto para o jogador Wesley. O Wesley pode sair do Flamengo já no meio do ano após a Copa do Mundo. Vamos juntos analisar a imprensa falando sobre as renovações de contratos no Flamengo, como do Eric Pulgar, possibilidade de chegada de novos reforços para o Super Mundial. Tem novidades da preparação do Mengão para a partida contra o Maricá pelo Campeonato Carioca. Faz o seguinte, dá seu like se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário, do canal Meu Mengão React. É só você se inscrever e ativar o sino das notificações. Sempre você vai receber as informações do Mengão, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, deixa os créditos aqui ao canal do Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Bora para as informações do Flamengo. O Flamengo, hein, vive um momento tranquilo em 2025. O homem tá sorrindo aí, fica com essas canjicas de fora, irritando os outros. Tô de boa. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca. O time vai enfrentar o Maricá. Esse jogo no próximo sábado com mudança de horário, viu? Após um pedido do capitão Gerson. A gente vai entender isso tudo nessa matéria agora, Rodolfo. O Flamengo vive um bom início de temporada. Líder do Carioca com 20 pontos, a equipe de Felipe Luiz já está matematicamente garantida na semifinal e tem uma semana mais tranquila em relação aos outros times. O rubro-negro está com uma mão no troféu na Taça Guanabara, já que precisa apenas de uma vitória sobre o Maricá. O Flamengo enfrenta o time do interior no próximo sábado e, inclusive, o capitão Gerson chegou a enviar uma carta para a Saferj solicitando a mudança nos horários dos jogos do Campeonato Carioca. Ele alega a preocupação com a integridade física dos atletas que jogam a competição devido às altas temperaturas do Rio. A partida contra o Maricá está marcada para as 4h30 no próximo sábado. A Ferj já se pronunciou nas redes sociais que está atenta à saúde dos atletas e que já entrou em contato com as detentoras de direitos de transmissão do campeonato para ajustar os horários dos jogos da próxima rodada. No clássico contra o Vasco, o Flamengo conseguiu mudar a partida para as 9h45 devido ao calor. O time de Felipe Luiz tenta conquistar o bicampeonato. O rubro-negro é o atual campeão em cima do Nova Iguaçu. E o ex-jogador busca o terceiro título como técnico do rubro-negro. A gente começou o programa falando sobre isso, hein, Vene? Sobre esse calor que está essa semana, principalmente, né, batendo números históricos. Ontem eu andei na rua à tarde. Eu nunca senti esse tipo de calor no Rio. A gente é carioca, nasceu aqui, vive aqui. Mas tá diferente mesmo, hein, Vene? E aí a gente começa a falar, não faça atividade física ao ar livre. Essa semana, evite um pouquinho. A gente sabe que tem os professores aí que usam as praças públicas com toda a razão para levar saúde aos seus alunos. Mas vamos evitar alguns horários e tudo mais. A galera da área da saúde já tá ligada nisso. E também os atletas de alta performance. Jogar 90 minutos num calor desse, Vene Casagrande, é desumano, né? Não, e quando eu trouxe essa informação lá no meu canal, eu vi muitos comentários assim lá no vídeo falando assim, mas o jogador ganha 1 milhão, ele tem que entrar em campo sim esse horário, ele não tem que reclamar desse horário. Claro que não, gente. Estamos falando de um ser humano. Independentemente de qual é o salário dele, você não pode pôr em risco a saúde do atleta por conta de um salário, só porque ele ganha 1 milhão que ele tem que ser colocado em risco. Estamos falando de um forte calor. Talvez você que não mora no Rio de Janeiro não tenha noção do que a gente está falando, mas estamos passando por algo assustador. Ontem eu vi um vídeo de pessoas fritando ovo na rua, lá em Bangu, e tá assim, não tem como você praticar um bom esporte, um bom futebol às 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. O que eu lamento é o seguinte, eu acho que todo mundo já sabe disso. Precisava ter isso tudo, uma carta do capitão Gerson do Flamengo enviada à federação, precisava a Ferj vir publicamente, era só eles não terem marcado a última rodada 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, botava depois da 18, que foi o que aconteceu, que agora já teve uma nova alteração também. E é isso, acho que tá certo, acho que o Gerson teve uma postura brilhante como capitão do Flamengo, ele reuniu os jogadores do Flamengo e emitiram esse comunicado junto ao sindicato dos atletas. Agora, jogo só depois das 18 horas. E mesmo assim, num forte calor. E olha, Pedrosa, eu sou a maior crítica do jogo domingo depois das 18. Eu acho péssimo. Porque é um dia que a gente está voltando ali, segunda-feira começa tudo de novo, a gente começa a ver a arquibancada mais vazia do que a gente já vê nessa competição. Mas neste momento não tem o que fazer, tem que ser por aí, Pedrosa. Não tem como, não tem a mínima condição. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, da partida entre Vasco e Nova Iguaçu na semifinal do ano passado, em que eu estive no Maracanã nesse horário, 4 horas da tarde. E eu, na arquibancada, tudo coberto, bebendo meu gelinho,
tava insuportável. Imagina os caras que tem que jogar 10, 12 quilômetros, que tem que correr 10, 12 quilômetros. Isso é muito óbvio, gente. Não precisava nem ter mobilização de Gerson, como o Vene falou, não precisava ter nota de Ferdi. É só olhar e falar assim, cara, será que tem condição humana de alguém correr 12 quilômetros às 4 horas da tarde no sol do Rio de Janeiro? Não tem, gente, não tem. Mas isso aí é mais uma pataquada aí da Ferdi na sua administração do campeonato e que, obviamente, na última rodada eles vão tomar a decisão de ter jogos a partir de 18 horas. Então, cara, é lamentável tudo que está acontecendo. O Campeonato Carioca precisa de uma reformulação intensa em todos os aspectos da sua competição, para que aí sim a gente volte a ter o prazer de assistir o Campeonato Carioca. Vene Casagrande, atualização do quadro do Michael, saiu no jogo contra o Vasco sentindo posterior de coxa, né? Posterior da coxa esquerda, essa infelizmente. Ele já corre, na hora que ele corre, que ele já dá aquela travadinha, né, Pedrosa? A gente já vê que não é uma coisa... qualquer coisa, hein, Vene? O que foi que ele teve? Mas tem uma boa notícia em cima disso. Eu já esperava a lesão muscular, que foi confirmada através de uma ressonância magnética, tanto é que o Flamengo divulgou em suas redes sociais, confirmando essa lesão. A boa notícia é que a lesão não é grave. Foi uma lesão muito parecida com a do Alexandro. E a do Alexandro não foi uma lesão grave. E existe uma diferença. Na nota do Alexandro, o Flamengo divulgou o grau. Na nota do Michael, o Flamengo não divulgou o grau. E eu apurei que isso vai ser uma prática daqui para frente a pedido da equipe médica do Flamengo. Porque a partir do momento que você divulga o grau, muita gente que se acha médico começa a estabelecer prazo de retorno desse jogador. E, por exemplo, eu tive grau 1, Pedrosa teve grau 1, cada um vai reagir de uma maneira durante o processo de recuperação. Como tudo, né? Às vezes você tá com uma gripe. Isso não é matemática. Isso não é matemática. Grau 1 você vai ficar 15 dias fora e depois volta. Não é assim. Então depende muito de como o jogador vai reagir. Então a partir de agora o Flamengo não vai mais divulgar o grau da lesão. E aí cabe nós jornalistas apurar. E eu apurei que foi de grau 1, então ele vai ficar pelo menos aí 15 dias longe dos gramados. E é o pelo menos, né? É o pelo menos. A gente sempre fala o Guinha Azul, né? Que teve uma recuperação de artroscopia, não foi? O Arrascaeta em 12 dias, de forma... em 2019. Acho que o Guinha Azul não, o Guinha Azul foi artroscopia. Não, ele jogou com o dedo quebrado. Pé quebrado, é. Mas ele teve uma artroscopia com uma recuperação O Arrascaeta, assim... em 2019, na Libertadores. 12 dias, eu lembro como se fosse o Júnior Santos voltou antes também da lesão. Voltou antes. O próprio Pedro tem uma expectativa de volta, de retorno antes, né? Bem antes. A medicina hoje é muito evoluída, né, cara? O cara já sai de uma lesão sabendo que ele teve a lesão fazendo um tratamento. Então ninguém espera mais muito tempo para poder começar a fazer seu tratamento. Aí vai de jogador para jogador. E esse ponto é engraçado, é bom, é porque assim, a gente pega uma referência, o torcedor se debruça, e aí às vezes quando volta muito antes, começa, ai, que absurdo, por isso que, olha, pode se machucar de novo. E quando volta depois, não deu certo. Então tem uma coisa chamada individualidade biológica. Claro. Eu tenho uma resposta para uma coisa, no meu corpo, o Pedrosa uma, o Vene, você aí em casa uma, para uma gripe, para uma doença e para uma recuperação muscular. Na rede social todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo sabe tudo. E o Vene, a questão do Gerson, hein? A gente comentou outro dia aí o negócio do podcast. Eu e o Pedrosa estávamos alinhados que a gente achava ok ele falar no podcast. Você falou que não achou tão bacana, né? E falou e veio a proposta, né? De que forma veio, a gente pode discutir. Mas a proposta chegou. A proposta tá aí. A pergunta não é essa. Ele pede a renovação de contrato. A pergunta é, o Flamengo vai renovar? Então, mas essa é a sua pergunta. O Flamengo não vai renovar. Mas o Flamengo não tem que renovar. Não. Mas aí vamos explicar. O Flamengo pensa como eu penso. Não precisava ele vir publicamente, na verdade no podcast dele, né? Isso é até engraçado. Ele fala com ele mesmo no podcast dele. Beleza, cada um pensa de uma forma. Ele fala, ele grita que o Gerson precisa de uma renovação de contrato, só que o Flamengo não vai fazer. Por quê? No entendimento do Flamengo, se acontecer a renovação agora, vai abrir um precedente para todo mundo chegar na frente das câmeras e gritar dizendo que o jogador precisa de uma valorização salarial. E outra, o Gerson tem contrato até dezembro de 2027. O contrato é longo. A multa rescisória para o exterior é alta. O Gerson não demonstra nem um pouco que quer sair do Flamengo. Pelo contrário, o que ele fala para a diretoria é que ele está muito feliz, cada vez mais contente aqui no Flamengo. E a prioridade no Flamengo hoje é renovar com o Pulgar, que tem contrato até dezembro. Gerson, Arrascaeta, todo mundo tem contrato longo. Mas se reuniram com a Arrascaeta para poder tratar a renovação. O empresário ligou para o Flamengo. Não, pelo vídeo tem notícia de que eles se reuniram em um restaurante aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que o empresário ligou falando, vamos renovar. O Flamengo falou, notícia, eu trabalho lá na Placar, né? E a notícia do Gabriel Reis, que é o paparazzo,
Ele esteve na presença do empresário, do Boto e do Arrascaeta no restaurante aqui no Rio de Janeiro conversando sobre renovação. Então, assim, eu acho que tudo abre precedente para o que o Vene falou, que é o cara tá com contrato até o final de 2027, o outro tá com contrato até o final de 2026, eles já estão conversando sobre renovação, sendo que, pra mim, esse tipo de avaliação, por exemplo, do Arrascaeta, é pra ser feito no final desse ano. Com certeza. Pra aí sim você ver se vale a pena, quantos anos de contrato, qual é o valor que você vai pagar pra ele, porque senão não é nem da gritaria do Marcão ou não. Todo atleta que tiver mais de 2 anos de contrato e estiver performando, ele vai bater lá na diretoria, quero aumento. E aí, daqui a pouco? Então, no próximo ano que ele estiver jogando mal, ele vai receber diminuição de salário? Ele não vai receber diminuição de salário. É verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Todos os clubes, não é só o Flamengo, não. Ou seja, senão vira uma prática normal, tá certa. Não, a diretoria tá certa em não querer renovar com o Gerson isso agora. Isso é aí. fato. Mas Isso se não é conversou assunto com um, né? É esse que é o o ponto. quê? Se conversou com um... Não, mas olha só. Você se reunir não quer dizer que você quer renovar. O empresário do Arrascaeta, ele é estrangeiro. Ele procurou o Flamengo para renovar. E aí o José Boto, ele pode conversar com qualquer pessoa, sentar e conversar. Eu acho que você tem que criar, você como dirigente, você tem que ter uma boa relação com os representantes dos seus respectivos atletas. Você Por tá exemplo, é o seguinte, eles estavam comendo e ninguém sabe o teor da conversa. Não, eles podem ter conversado sobre outros jogadores também, eu confesso que eu não sei. Eu vou dar um exemplo, o empresário do Paquetá foi lá no Ninho do tava Urubu. junto. O empresário Segunda... Não foi comer no rodízio bom, né? O empresário do Paquetá foi ao Ninho do Urubu. Aí o empresário foi lá e ofereceu, olha só, depois do julgamento, o Paquetá topa vir, e aí? Então o Flamengo tem interesse? Não, ele foi oferecido, é diferente. Muito bem, é sempre uma... Tem que tomar cuidado. É uma faísca que às vezes vira O fato fogo, é, né? a minha opinião é, Porque não o precisava outro fica ele... sabendo que ele foi jantar. Foi jantar pra falar o quê? Não e aí fica precisava aquele... ele Você acha que os caras não publicamente conversam? dizer Com isso. certeza. Eles não acompanham? Não precisa, era só ele fazer isso que o empresário da Arrascaeta fez. Senta, Mas conversa. eu acho que o ponto é, pode ser que ele não precisasse fazer isso. Mas se ele tinha a proposta que ele falou que ele tinha e trouxe a proposta ela faz com que essa conversa de renovação seja acelerada. Pode ser que ele tenha forçado essa proposta, que ele tenha lá, olha, o Zenit, o Gerson tá querendo ir pra aí, você tem algum dinheiro aí pra me mandar? Porque você tem que lembrar que o Zenit, por exemplo, tá perdendo o Wendel, que é um jogador da posição Chega do Gerson. agora em junho pro Chega Botafogo. agora. Então o Zenit, obviamente, vai querer uma reposição pra esse jogador, que é muito importante por lá. E o Gerson seria perfeito, porque eles são jogadores muito similares no sentido de estilo de jogo. O ponto é, eu acho que essa postura do Flamengo é correta no sentido de meu jogador tem mais de 2 anos de contrato, por que eu tenho que sentar com ele pra renovar? Assim como com o Arrascaeta. Não tem que sentar pra renovar com o Arrascaeta. Mesmo que essa proposta Entendeu? chegue. E é o assim Flamengo que vai virar começa assim, padrões. É padrão. Tu acha que o Pedro, quando voltar, o Pedro volta 6 meses de futebol em alto nível? Não, o Pedro vai receber proposta, Ele não vai receber proposta pra querer Vai, com renovar? certeza. Até porque Exatamente. antes de ele se lesionar, a ideia já era renovar Os com ele para dar um times aumento. têm que tomar cuidado para não cair nessa bolha e não cair numa situação de vai estourar essa bolha. E outra, Vai estourar coisa, essa Mas bolha. essa bolha já vai que estourar. vale Acho que em ser 5 justo anos. falar também. Muita gente compara assim, pô, é um absurdo o Gerson ganhar menos que, vou dar um exemplo aqui, que o Michael. Mas a diferença é o seguinte, para o Flamengo trazer o Gerson na ocasião, o Flamengo teve que pagar um alto valor ao Olympique de Marseille. O Michael, ele chegou livre ao Flamengo. O Flamengo não teve que pagar pela contratação dele. Ou seja, teoricamente o Flamengo contratou o Gerson pagando ao Michael. Não pagou ao Gerson. Então o salário é menor. A verdade Isso é o faz parte. seguinte, vocês que assistem ao programa todo dia, já perceberam que quando eu venho aqui atrás de um dos dois, tem que eu tô parar. passando um sinal pra eles que eles precisam encerrar. E aí Achei que a você gente tinha vindo nunca pra resenha. teve um debate tão Exatamente. longo comigo aqui atrás Perdão. de vocês. Perdão. Né? Mas eu tô sendo obrigada a tirar e eu não tô tirando, eu tô desobedecendo. Então chama o Vascão aí. Eu tô achando Não, super interessante. É porque eu sou a Entendeu? favor do seguinte, meu irmão, roupa suja não se lava consegue em parar. casa. Você não tem que expor o que você pensa a todo momento, inclusive no seu podcast próprio. Não, você não tem que. Se ele tivesse numa Vene, entrevista... O Vascão tá chegando no Botafogo. Eu velho. quero que você fale sobre isso, Vene Casagrande, porque eu já tô treinando. Ah, não era, não sei o quê, fiquei esperando tanto tempo pra ele, não sei, bababá. Eu já tô treinando. Começou a sua preparação. Ela também vai ser uma opção porque o Wesley vai embora. O Wesley não vai continuar. O Flamengo. Mas tem o Eu Danilo. acho que os 4 Vocês vão acham que o renovar. Danilo vai virar lateral? Não. Não.
Zagueiro mesmo. Acho que agora virou zagueiro. Então o Flamengo tem que contratar um lateral direito já, né? Sabendo que o Wesley vai embora. Porque o Wesley é o melhor lateral direito do Brasil. Não dá pro Varela ser Você vai no meio do ano, se for, vai ser no meio do ano, né? Não, sim, mas você não acha que já tem que ficar de olho em alguém? De olho eles já estão, né? Evidentemente. Né? Se não tiver de olho, estão de sacanagem. Pô, tem que estar de olho desde o ano passado. Mas aí a hora de fechar o negócio, você sente que vai vender, você já vai paralelamente negociando. A gestão anterior chegou a cogitar o Martireno do Racing quando o Varela estava para jogar no Atalanta. Não chegaram a negociar com o Racing, porque o negócio não vingou, mas era um dos nomes que estavam na mira. Eu me lembro até que na época até alguns colegas da imprensa argentina começaram a mandar mensagem perguntando: o Flamengo já vai fazer proposta? Vai, porque aqui já estão falando que vai atrás. E estavam de olho, era um nome, inclusive. Até tem uma característica ofensiva que tem alguma semelhança. Defensivamente, acho que deixa um pouquinho a desejar. Mas eles vão ter que ir atrás de alguém. Mas já devem estar pensando, já tem que estar pensando. O Boto não é o homem do scout, ele tem que estar com o scout bombando. Eu trouxe até o ucraniano lá. Esse cara, ele tem que estar debruçado lá no computador, lá nos monitores dele, com a turma dele, pensando em lateral direito. Pensando em lateral com a característica que se assemelha ao máximo do Wesley, né? Embora você não vai encontrar outro igual, muito difícil, né? Não vai. Futebol brasileiro ia ter mundial, cara. A jogada que ele fez. Esse moleque, pra mim, vai ser... Foi uma jogadaça parecida com a do gol, o primeiro gol, né, do Gabriel contra o Atlético na final da Copa do Brasil. Mesma jogada. Arrancou da lateral, veio rasgando pelo meio, abrindo a defesa e deu sequência à jogada. O gol do Gabriel, o gol da Arrascaeta, né? Na verdade, foi um rebote. Acho que foi esse, se não estou enganado. E agora o gol do Everton, do Cebolinha. O Wesley é jogador para ser grande na Europa. Olha aí. Tá aí, nação, então, as informações do Mengão. Vamos ficar de olho para ver o que pode acontecer, hein? Mas uma informação importante é o seguinte, ó. Olha só. A Arábia Saudita deve fazer um forte investimento para contratar o volante Gerson no mês de julho. É um fundo da Arábia Saudita. O nome do atleta lidera uma lista de reforços para o início da temporada no futebol árabe. A inclusão do jogador nessa lista foi realizada pelo Fundo Soberano Saudita, que comanda os 4 maiores clubes do país, que é o Al-Ahly, o Al-Hilal, o Al-Ittihad e o Al-Nassr, que é o clube do Cristiano Ronaldo. Os sauditas preparam uma relação de 10 a 20 jogadores por continente e o camisa 8 do Flamengo aparece em primeiro lugar na lista da América do Sul. Tradicionalmente, a ordem dessa lista é seguida a cada início de temporada e os valores ainda não foram divulgados, mas devem ser astronômicos. Então vamos ficar de olho, hein, nação, porque começou a cobiça aí pelo Gerson, né? Aí, o futebol mundial, a gente sabe como é que funciona e pelo jeito eles vão vir pesado para tentar contratar o Gerson, que tá brilhando no Flamengo. Vamos ficar de olho e a gente vai trazendo as informações para vocês aqui no nosso canal. Não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal Lance Neto, é o canal secundário do canal Meu Mengão React. Fica ligado e assim que a gente tiver mais informações nós vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.